Olá pessoal, vamos com mais um vídeo e slide para falar hoje sobre Alzheimer e suas fases. Eu sou Ruana Labres, esse é o canal Minha Mãe Tem Alzheimer. E aqui vocês vão ficar sabendo um pouquinho mais sobre a pré-demência e as fases do Alzheimer, que é inicial, mediana, avançada e a terminal. Fique conosco e vamos que vamos! O que é Alzheimer? É uma doença degenerativa. Ainda não tem cura. Ela é progressiva. Ela começa a prejudicar a cognição e a memória de curto prazo e causa também alterações no comportamento que vai se agravando ao longo do tempo. Ela se instala com processamento de certas proteínas no sistema nervoso central, que começa a dar tudo errado. Surgem fragmentos de proteínas mal cortadas, são tóxicas dentro dos neurônios e nos espaços que existem entre elas. O cérebro começa a atrofiar. E aí o que vai acontecendo? Bem, vai prejudicando a memória recente. O hipocampo, como você já sabe, é o responsável na retenção das mesmas. A linguagem, o raciocínio, tudo isso vai sendo prejudicado. Nós veremos lá na frente uma imagem do cérebro de uma pessoa sana e uma pessoa com Alzheimer. O que causa o Alzheimer? Bem, não sabemos ainda. O que sabemos é que ela tem uma base genética e também uma base do meio ambiente, das doenças que você possa ter pré-existentes. E o que acontece? Ela é a forma mais comum de demência. 70% dos casos de demência é Alzheimer. Então, continue conosco. Vamos falar um pouquinho da pré-demência agora. Pré-demência acontece de 6 a 10 anos antes do Alzheimer ser instalado e confirmado, diagnosticado. Observem bem o que acontece, o que aconteceu com o seu familiar antes de você ter o diagnóstico. Já tinha falhas de memória, já estava começando a se confundir com algumas coisas, porque o nosso cérebro é como se fosse um armário com várias gavetas. E essas gavetas estão bem organizadas. Quando o Alzheimer chega, não se lembra onde guardou, em que gaveta está, e a memória começa a falhar. Essa fase, os sintomas são sutis. E a gente pensa que a pessoa está envelhecendo, é coisa de gaga, a pessoa está estressada, a pessoa está ficando velhinha. E a gente nunca suspeita que é Alzheimer, porque Alzheimer não acontece na nossa família, acontece lá fora, num vizinho bem distante. Então, além da perda da memória nessa fase, há mudanças sutis da atenção. A pessoa fica com mais apatia, fica mais irritado, surgem os sintomas de depressão. E tudo isso pode confundir. Bem, o que eu posso dizer para vocês? Que mais de 2 milhões de brasileiros já têm Alzheimer, sendo que a metade deles não tem nenhum diagnóstico. E quem foi que descobriu o Alzheimer? Bem, o próprio médico psiquiatra, Dr. Alzheimer. E os sintomas que ele observou? Falhas de memória, alterações de humor, confusão e desorientação, dificuldade de se comunicar, alterações de raciocínio, até para fazer umas contas simples, e alterações de visões. Nessa época, em torno de 1905, 1906, ele recebeu uma cliente, uma paciente, que foi levada pelo marido. Ela estava com pneumonia. E ao falecer, ele descobriu que o cérebro dela estava diferente, estava atrofiado,
com sinais de demência. E como é que a gente tem hoje em dia esse diagnóstico? Com histórico clínico, o médico conversando com ele, com seu familiar ou com você, com exames de laboratório, com os testes neuropsicológicos, que nada mais são cognitivos, com uma ressonância magnética e o PET scan funcional. O mais usado é o RM, a ressonância magnética, porque o PET scan funcional, hoje, custa de torno de 3 a 4 mil reais. Ainda não está muito de acordo com os nossos bolsos, você não concorda? E esse diagnóstico do Alzheimer é muito clínico. O médico vai conversar com a gente, com o nosso familiar, e vai ver se tem um histórico familiar, doenças pré-existentes, vai fazer alguns exames de laboratório de sangue para eliminar outras doenças que possam estar causando aquele desconforto. É mais um exame de sangue para tirar se a pessoa está com deficiência de vitamina B12, se ela está com alguma infecção, se ela está com algum outro problema que pode estar causando aquele mal-estar, aquela sensação de desconforto. Vamos em frente? Pois bem, no diagnóstico, o que acontece? Os testes neuropsicológicos é basicamente aqueles testes cognitivos para testar se a pessoa está com concentração, se está com uma boa memória, se ela está com uma orientação visual espacial, se ela tem condições de fazer uma conta, se ela consegue se expressar adequadamente. Então, o que acontece nessa fase? O teste do relógio é aplicado. O médico pede para a pessoa fazer um círculo, numerar de 1 a 12 dentro desse círculo e colocar os ponteiros, geralmente 11 e 10, ou 3 horas da tarde, ou 18 horas. Observem aí as figuras. O primeiro desenho lá em cima já é uma pessoa com Alzheimer, que fez um relógio muito torto, não conseguiu numerar de 1 a 12. Colocou uma sequência até errada. Nos de baixo, há uma progressão. O primeiro desenho, tranquilo, e o último, se for comparar, vocês observam, totalmente falho. O diagnóstico também é feito com o MEEM, que são testes de 5 a 10 minutos, onde o médico, ali mesmo no consultório, conversando com o paciente, ele percebe se ele tem uma orientação. Você sabe que dia é hoje? Que mês estamos? E que ano? Onde você mora? Rio de Janeiro? São Paulo? Brasília? Ele vai responder ou não? Vai pedir para ele nomear 3 objetos dentro do consultório. E o paciente vai olhar e vai dizer: caneta, cadeira, porta, janela, e qualquer outro objeto que eles estejam vendo. O teste de memória das 3 palavrinhas que o médico escolhe pede para ele memorizar e muda de assunto e volta 5, 6 minutos depois e pergunta: você lembra daquelas palavrinhas? Eles vão repetir ou não. Pede para fazer uma conta. Geralmente, conte de 100 a 0, de trás para frente. 100, 99, 98. E lá para a quinta, sexta equação, pede para soletrar um nome. Geralmente é mundo, de trás para frente. Ressonância magnética, todo mundo já conhece. É aquele exame em que vai escanear o cérebro em 3D. Nós temos uma foto aí para mostrar a ressonância magnética. O primeiro cérebro, você observa, ele está inteiro. O segundo já com algumas falhas e o terceiro já começando a encolher, a atrofiar. E o diagnóstico continua. O PET scan funcional, como eu disse,
está custando uma nota ainda aqui na nossa região, no Brasil, em que um material radioativo é colocado, uma pequena quantidade é colocado no sangue. Para quê? Para que tenha essa coloração que vocês estão vendo aí na imagem. Ele vai fornecer imagens visuais de atividade no cérebro. A primeira é a tomografia normal, a ressonância magnética, e a outra já é a PET scan. Vocês podem observar como esse exame tem uma eficiência maior, mas ainda é muito cara. E vamos falar finalmente das fases. A inicial, a intermediária, a avançada e a terminal. Geralmente dura de 8 a 10 anos, podendo passar um pouco mais esse tempo, dependendo do estado físico da pessoa. Então, nós temos alterações de memória, que vai se agravando, vai atingindo a parte comportamental, e a pessoa para de fazer coisas que fazia no dia a dia, como tomar banho, por exemplo. Na fase inicial, nós temos a confusão, que nós pensamos que a pessoa está ficando idosa, está ficando gaga, está esquecendo porque está envelhecendo. Então, devemos tomar muito cuidado e, percebendo algumas falhas, levar ao médico para descartar logo essa situação. Ela ainda é muito independente, ela consegue fazer algumas tarefas dentro de casa, ela consegue sair, ela consegue se alimentar, ela consegue se limpar e começa a ter algumas falhas mais complexas na parte financeira. E ela sendo detectada logo no início, a resposta aos remédios existentes começa a ter um efeito melhor. Quais são os sintomas? Alterações da memória, ela não lembra onde guardou o sapato novo, dificuldade de reter novas informações por causa do hipocampo, que ele começa a ser danificado, ele começa a ter perda da memória remota, ou seja, a memória recente, aí está escrito antiga, por favor, é um erro de digitação, é a recente. Desorientação espacial, ele não sabe onde ele está. Mudanças de humor, surgem sintomas de depressão, apatia, perda de iniciativa, a linguagem começa a ser comprometida, habilidade motora, começa a perder o interesse dos hobbies que ele gostava de fazer antes. Ele ainda é capaz de manter uma conversa sociável e compreende o que a gente está falando, mas isso logo, logo vai se perder também. Na intermediária ou mediana, ele dura de 2 a 5 anos e há um agravamento dos sintomas anteriores que eu falei na fase inicial. Então, vamos ver? Conforme eu falei, sintomas da fase inicial começam a se agravar. Surge a afasia, o doente começa a ter dificuldade na fala e na linguagem, não lembra uma determinada palavra, como é mesmo aquilo que eu estava falando. Aprasia, o doente tem dificuldade de realizar funções básicas, como, por exemplo, tomar um banho, se vestir, calçar um sapato, pentear um cabelo. Perde-se em ambientes conhecidos. Começa a ter dificuldades neurológicas, massa muscular começa a perder, começa a ter uma postura mais cansada, começa a aparecer alucinações, as ilusões, os delírios, os passatempos já não tem mais interesse. Se ele gostava de pintar, já não pinta mais. Se ele gostava de costurar, já não consegue mais costurar. Ele repete a mesma coisa o tempo todo.
Tem gente que arruma a gaveta e desarruma e arruma de novo. Fica mais dependente, precisa de vigilância, começa a apresentar vagância, andar sem destino. E nós percebemos que os sintomas cerebrais vão se agravando cada vez mais. Os músculos ficam mais rígidos nessa fase avançada. Podem aparecer os tremores e crises epiléticas. O doente pode se mostrar mais apático, vai tendo mais dificuldade de realizar sozinho. Um simples tomar banho e comer, você precisa estar ali junto. Tem uma dependência total, tem uma incontinência urinária, não fala quase nada, monossilabamente, sim, não, quer, não quer, fica mais restrito na cama. E a terminal, ela dura mais ou menos até 1 ano. Começa as infecções repetitivas, quer ficar mais tempo na cama ou no sofá sentado. A incontinência urinária e fecal aumenta, o uso de fralda já começou na outra fase e é contínua nessa. Já não fala, tem dificuldade de se alimentar, consequentemente surge a necessidade de uma sonda. Pode ter mais infecções, como eu falei, de repetição, como urinária e a pneumonia. Quais são os fatores de risco? Bem, os fatores de risco são os simples. A história familiar, se você tem casos de Alzheimer na família, se você é uma pessoa com depressão, fuma, se você bebe, tem um estilo de vida estressante, se o fator genético existe, se você foi exposto a substâncias tóxicas como alumínio, mercúrio, chumbo, solventes, se tem doenças como câncer, neurotóxicos e outras situações. Então, tudo isso é levantado no histórico clínico do paciente que um médico conversa naquela entrevista que eu falei ainda há pouco. Aí está a imagem do cérebro que eu tinha prometido para vocês. Do lado esquerdo, o cérebro são, onde você observa a memória, onde fica guardada, e a linguagem. Do outro lado, o cérebro, do lado direito, já com Alzheimer atrofiado, e vocês observam os sulcos, né? Os ventrílocos já maiores. Hoje em dia, o tratamento é remédio, que se você começar no início, esse remédio irá facilitar o quê? Na velocidade, ele vai frear um pouco o Alzheimer. Eu comparo com um carro. Se você corre a 100 por hora e toma o remédio, você vai correr a 40 por hora. Então vai dar uma segurada. Quais são os remédios hoje em dia? Bem, são os mesmos há 15, 20 anos. São esses aí. Donepezila, memantina, e não tem muitas opções. O que não é dito para a gente quando recebemos o diagnóstico é que com o avançar do Alzheimer, a gente vai precisar de apoio, de uma equipe médica que nos dê uma força. Um fisioterapeuta, um enfermeiro, por causa das escárias, uma terapia ocupacional, uma nutricionista, um fono e assim por diante. Essa equipe é importante para nos ajudar a cuidar. E nós devemos ter alguns cuidados também. Eles fogem. Então, uma pulseira, um crachá, uma medalha gravado o nome da pessoa com o telefone dizendo que ela tem Alzheimer, vai nos ajudar a localizar essa pessoa se por acaso ela fugir ou esquecer de voltar. A rotina é necessária a gente criar uma rotina que facilite o nosso dia a dia com ele e que eles se sintam bem envolvidos nela. Aqueles que ainda conseguem varrer um quintal, lavar uma louça, regar uma planta, dobrar uma roupa, é bom
muito bom envolvê-los. Eles se sentem úteis e não um peso que estão dando trabalho. Peça ajuda na hora do banho. Tire o seu sapato, tire a sua camisa, passa o pente. Se na hora de oferecer uma roupa pós-banho, ofereça dois vestidos ou 2 blusas, ou um sorvete, 2 sabores para escolher. Não dificulte, facilite a vida. Quanto muitas escolhas, mais difícil vai ser. Dando continuidade, tentar eliminar o álcool, o cigarro, pois isso vai aumentar o desgaste mental deles. Estimular o convívio social deles. A família participar no cuidar, ter pequenas visitas de pouco tempo, sair. O que eu gostava de fazer? Passear na praia, levar à praia, trazer novos ambientes, providenciar que aquele tempo, aquela rotina, tudo seja agradável. E não se esquecer nunca, gente, cuidar para poder cuidar. Se você não se cuida, como vai cuidar do outro? Conheça o Alzheimer, busque informações, veja filmes, leia livros, assiste canais que falem sobre o Alzheimer. Vá ao médico, pelo menos 2 vezes ao ano, faça exames de sangue de laboratório, não se esqueça de si mesmo. Senão você vai adoecer, você não vai aguentar o ritmo que é muito puxado. Quanto mais cedo você procurar ajuda quando tiver diante de dificuldades, melhor. Lembre-se disso. Bem, eu vou falar rapidamente sobre o Alzheimer precoce, que acontece antes dos 65 anos, ele é sempre hereditário e começa com falhas de memória, confusões mentais, irritabilidade, agressividade e, pasmem, pode acontecer em torno dos 30 anos. E como ele leva de 6 a 10 anos para ser detectado, na faixa dos 40, a pessoa já é diagnosticado e quando chega aos 55, 60 anos, já não consegue ter autonomia. E se você descobrir o Alzheimer precoce antes desse tempo e começar com o tratamento, com uma medicação, você consegue ter uma vida mais longa, com mais saúde, no caso, né? Físico que eu estou falando. Eles costumam trocar de lugar os objetos, colocar um sapato dentro do micro-ondas ou então guardar uma roupa dentro do freezer. Eles têm angústia, têm apatia, têm depressão, têm uma hipersexualidade, têm insônia. Tudo aí são sintomas do Alzheimer precoce. E esses sintomas às vezes são confundidos, como o próprio Alzheimer, em estresse, distração, depressão, cansaço físico e mental. E quanto mais cedo a gente descobrir, mais cedo começa esse tratamento, porque costuma ser muito agressivo o Alzheimer precoce. Ele é muito mais rápido a chegada. Observe sempre os sinais e os sintomas da doença e leve ao médico. Quanto mais cedo isso acontecer, melhor. Mais cedo vai começar o tratamento, como eu já disse antes. E vocês sabiam? Nós temos uma novidade. Foi publicado na revista Veja em agosto do ano passado, em 2019. Ainda não está disponível. É um exame de sangue que pode detectar Alzheimer 20 anos antes da doença aparecer. Isso mesmo, ainda não está. Eles medem o quê? De acordo com essa revista, diz que pode levar alguns anos para ser disponibilizado ainda no mercado. Mas é um exame de sangue capaz de indicar o acúmulo de proteínas beta
amiloide no cérebro, que é um dos principais indicativos da doença. Então, vamos continuar investindo na medicina para conseguir atuar antes de tudo. Meus agradecimentos à pessoa que me ensinou a ser uma pessoa melhor. A minha mãe, como vocês conhecem, pelos vídeos do canal, a Polly. Uma grande mulher guerreira, uma lutadora que passou por todas as fases. E agradeço a vocês, inscritos ou não inscritos no canal, que têm assistido os nossos vídeos, o meu trabalho.